Seja bem-vindo a mais um Voxcast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala de empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Estou trazendo um amigo aqui que é da nossa região, aqui da nossa cidade. Está de volta para bater um papo aqui com a gente, muito bacana. A gente vai falar sobre diversos assuntos aqui hoje. Rubson, seja bem-vindo. Obrigado, Jonas, aí, obrigado aí à audiência, sua audiência, obrigado pelo convite, né? Ou seja, toda vez que eu venho a Santarém, eu sempre enxergo coisas diferentes, coisas avançando, oportunidades, então é sempre bom voltar aqui. Isso que eu ia começar te perguntando, como é que é, né, sair de Santarém, dá aquela saudade, às vezes, vou voltar logo, sabe? É engraçado, né? Tem muitos santarenos que já saíram, alguns voltaram muito tarde na vida, outros voltaram logo, que foram cumprir muitas vezes um término de universidade, e outros que não voltaram, né? Mas sempre tem um sentimento de saudade. Santarém é uma cidade, realmente é uma pérola do Tapajós, né? A pérola. É uma cidade que, se você for em Cancún, você lembra de Santarém. Se você for num paraíso, no meio de uma floresta, você vai lembrar de Santarém. Você vai falar de pesquisa, de ciência, você vai lembrar de Santarém. Então não tem como não lembrar. As músicas daqui de Santarém, elas também tocam por aí, né? Então, assim, é um negócio que não tem como se desligar. Legal, maravilha, né? E a Santarém é uma cidade assim que a gente olha, tem. Ao mesmo tempo que a gente vê que ela é quieta, mas ela tem assim o seu ponto único, né? E agora a gente vê Santarém caminhando, né, numa direção assim, tá avançando, tá crescendo. Você que é da área de tecnologia, cara, como é que tu vê a nossa cidade assim daqui a um tempo? Cara, assim, antes de falar, assim, responder, você falou, eu chego na cidade e a gente, isso é uma característica do empreendedor, né? Você tem que ter o olhar fresco, que é o olhar sempre, o primeiro olhar, o olhar de que está vendo algo novo. Então, quando eu cheguei agora em Santarém de novo, tem um ano de que eu não tinha vindo, eu sempre procuro ter esse olhar do tipo, o que está acontecendo? E aí você vê, né, por exemplo, eu não vi um empreendimento, um comércio, que não tivesse algum carro na frente ou algum cliente dentro. Isso mostra que a economia está acontecendo. Você vê a explosão imobiliária que a cidade está tendo, né? Você vê muita gente de fora aqui empreendendo, você vê o entorno, Santarém como um polo, né? Você vê a confluência do Tapajós e do Amazonas, você vê que numa estiagem como essa, Santarém sobreviveu, né? E foi difícil para todos. E o que isso tem a ver com tecnologia? Isso tudo pode ser trabalhado do ponto de vista de dados, isso tudo pode ser trabalhado do ponto de vista de alarmísticas, isso tudo pode ser trabalhado do ponto de vista de tomada de decisão de investimentos. Então eu acho que por aí já começa a ter tecnologia, por exemplo, com tudo que está acontecendo aqui na cidade. Eu costumo dizer assim, ó, a inteligência artificial ou robotização de processos, vou pegar um exemplo de um radiologista, um médico de imagens, por exemplo, que vai analisar imagens. Um robô, ele pode analisar uma imagem, por exemplo, de um câncer de pele, uma doença de pele. Mas quem vai dar o laudo, quem vai dar a palavra final, vai ser o médico. Então, que é aí onde vem o conhecimento adquirido, onde vem a experiência, né? E o robô, ele é ensinado. E continuamente ele vai ser ensinado. Então, por exemplo, eu estou dando esse exemplo do médico, né, de radiologista, a profissão dele vai ser substituída? Não. Apenas ele vai ter mais tempo para estudar mais. Poder ser até mais assertivo, né? Mais assertivo com os laudos. Entender mais a tecnologia junto ao seu trabalho. Então ele se tornou mais produtivo no dia a dia dele. Mas esse é um exemplo real, né, de avanços aí na tecnologia e que a gente tem que se preparar. Eu costumo dizer, tem uma frase do Gartner, o Gartner é uma consultoria internacional que ele posiciona empresas em quadrantes, né? E o melhor quadrante são onde estão as Tier 1, né? As empresas mais tops ali estão naquele quadrante. Tem uma palestra que dizia assim, que em 10 anos, se você começa a falar de tecnologia na sua empresa, então você é uma padaria, e você começa a falar de tecnologia na sua padaria, em 10 anos você vai ser uma empresa de tecnologia. Fala, como assim? Eu tenho 10 anos, eu sou uma padaria. É porque você vai contratar um rapaz, jovem, por exemplo, que ele já vai vir com conhecimento de chatbot, ou ele já vai vir com conhecimento de chat GPT, ou ele já vai vir com conhecimento de programação. Ele vai começar a entrar na tua empresa, na padaria, e vai começar a automatizar
vai começar a trazer uma ferramenta, um CRM, vai começar a colocar um sensor na entrada da padaria para ver quantas pessoas passam por dia ali, etc. E esses avanços dentro da padaria, em 10 anos, fazem com que a padaria seja uma empresa de tecnologia. Então, é real isso. E aí é onde está a visão, né, do empreendedor de não descartar isso. De se preparar, né, estudar, tem que se estudar, não pode parar de estudar nunca. Tem uma expressão que é lifelong learning, né? O cara estuda a vida toda. Então, eu já parei de estudar, já aprendi. Esse aí, pode ter certeza, vai estar excluído das oportunidades. É essa mensagem que eu também queria dizer aqui. Pois é, a gente está falando, esse era um ponto também que eu queria tocar. Existe uma cultura de se falar, né, que o brasileiro ele gosta de ler pouco. O robô, ele aprende todo dia, toda hora, ele não para de aprender. Como lidar com essa situação, né, se a gente tem essa cultura? Cara, quantos livros o cara lê por ano? Então, o cara não lê um artigo. Então, o empreendedor que ele não se adequar a essa realidade de ler, de estar aprendendo todo dia, como é que ele vai lidar? O robô está lendo, aprendendo todo dia, toda hora e não para de aprender. E o cara não quer ler um livro. Hoje a gente fala de aprendizado, aí os colegas aí que são educadores, eu já fui professor, mas tem muitos anos que eu não leciono mais. A gente fala o seguinte, 70% das oportunidades de aprendizado, elas estão no que a gente chama de on the job, fazendo. Então é aquele negócio, aquele momento que você chama aqui o social media e fala assim, vem aqui, senta aqui do meu lado e vamos fazer. Você chama o teu analista financeiro, não, olha, eu quero assim, o gráfico e tal. Então é o fazendo. 70% das pessoas aprendem assim. Os outros 20%, ou 10%, não lembro agora, é na sala de aula. Você está trabalhando ali e os 10% são treinamentos, né? Tem viagens e tudo mais. Tudo isso são oportunidades de aprendizado. Eu, por exemplo, eu não consigo ler vários livros, mas eu leio vários temas importantes de vários livros. Se eu juntar, dariam vários livros. Sim. Mas eu confesso, é difícil eu ler um livro do início ao fim. Mas você lê muito. Leio. Exatamente. Eu já acordo, a minha rotina. Né? Essa leitura que eu digo não é só de livro, né? Não tudo. Ler. Ler. É isso mesmo. Então o brasileiro aí não tem muito essa cultura da leitura, né? E aí, quando se trata de robô que vai aprendendo todo dia, né? Aí você falou também dessa questão do aprendizado, né? E que se aprende muito no fazer. O empreendedor é muito disso, né? Aliás, o empreendedor, ele eu sempre digo que é um cara meio perturbado e maluco, né? Que ele aposta todo o tempo dele ali, às vezes, tudo que ele tem, se der errado, ele se lasca, ele se ferra e ninguém devolve nada para ele. Mas o empreendedor mesmo, ele tem essa característica de ter uma visão, de correr atrás do seu sonho, ir lá fazer. Às vezes ele tem um pouco de noção daquilo, mas ele é tão persistente, tão dedicado, que ele aprende sozinho, faz e começa um negócio, às vezes, do nada e torna isso um negócio de sucesso, né? E com a tecnologia, isso pode ajudar ainda muito mais, né? Porque a tecnologia, ela pode chegar em todos os locais, né, Robson? Porque ela pode estar no grande negócio, nas grandes empresas, nas multinacionais, mas pode estar também num pequeno negócio, né? Às vezes o cara tem um pequeno mercado, mas ele pode ter alguma tecnologia que controle, por exemplo, ele fez uma compra grande, sei lá, de 40 latas de leite condensado, sei lá. E como é que ele vai controlar aquele vencimento? Para que ele não perca aquela mercadoria. Não, olha, eu vendi 14, então tem 20 tantas lá no estoque, preciso vender. Então, a tecnologia ela pode chegar mesmo no pequeno negócio, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, a gente... você pegou o exemplo de um pequeno negócio. Você tem hoje os grupos de WhatsApp. Né? Se você fidelizar os seus clientes, você pode todo dia... Que é uma tecnologia, né? De relacionamento. E está na mão, está na frente, está no dia a dia, uma coisa bem real, né? Sem dúvida. Hoje a gente fala de transformação digital, a gente fala de as pessoas estarem de inclusão digital. Hoje todo mundo tem uma rede social, um Facebook, um Instagram, né? Então, ou seja, as pessoas estão consumindo conteúdo. A gente está vivendo a economia do conteúdo. Todos os dias tem influenciadores, tem produtores de conteúdo, você aqui é um produtor de conteúdo. Então, essa economia, ela é real. E isso, inclusive, essa área que é uma área da economia criativa,
é uma área que, às vezes, a pessoa fala, pô, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um biólogo, vou ser um médico. Ela pode escolher ser um grande comunicador, um grande influenciador, né? Isso hoje já é opção, principalmente em áreas vulneráveis de cidades. Você começa a ver os influenciadores como uma oportunidade. Antes o cara queria ser jogador, o cara queria ser... Agora ele quer ser influenciador também. Rubens, uma outra coisa, assim, o empreendedor também ele precisa estar muito ligado numa situação, porque ou ele se adequa, ou realmente ele pode sair do mercado, ou ficar ali se segurando, caminhando ali um bom tempo. Na seguinte situação, antigamente a evolução, né, os processos, algumas mudanças, o que acontecia em 20 anos, né? Para essa mudança ela vai demorar 40 anos, isso aqui daqui a 30 anos vai estar assim. Hoje em dia não, né? Com a tecnologia acontece muito rapidamente, né? Muito rapidamente, muito rapidamente. Vou te contar um exemplo aqui de um negócio que eu fiz, que a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo. A gente está eletrificando a cidade de Manaus. O que significa isso? A gente está colocando carregadores de veículos elétricos em locais privados e existe uma receita desse carregamento. As pessoas pagam para carregar o seu veículo. E a gente começou com 4 estações de recarga. E nos primeiros 4 dias, a gente já teve um faturamento bem expressivo. Então, é um equipamento que está ali, disponível, com aplicativo. As pessoas começaram a carregar, pagaram pelo carregamento, tiveram a experiência completa daquele equipamento. E ele é autônomo. Toda a gestão do equipamento ela é por a distância, remotamente. Então, são tipos de... Tudo online, o cara consome, faz o pagamento, tudo online. Tudo online, né? Então, esse empreendedor, o empreendedor tem que estar inquieto, ele tem que estar testando ali o seu negócio. O concorrente agora do empreendedor não está no lado dele na mesma rua, né? Isso é um outro fato interessante, né? Concorrência, às vezes a gente acha assim, eu tenho uma loja de roupa, o meu concorrente é outra loja de roupa. Não. Eu tenho que entender o ecossistema no entorno do meu negócio. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de roupa, né? Eu acho que o meu concorrente é a outra loja de roupa. Não, meu concorrente é a loja de roupa, a financeira que eu uso para financiar isso, a experiência que essa financeira dá para o meu cliente, o suporte de pós-venda que eu tenho na minha empresa, o café que eu ofereço, né, dentro do meu negócio ou do lado do meu negócio, que atrai cliente para tomar café, automaticamente vem ver roupa. Então, eu tenho que ter um olhar de ecossistema, um olhar sistêmico, porque acabou-se a competição eu contra você. Agora é um ecossistema contra ecossistema. E isso se reflete também na forma de liderar. Hoje, o líder, as hierarquias de chefe subordinado, elas já se acabaram. E quem ainda estiver nesse estilo está tendo atrasos, né? E cada vez mais vai ser uma estrutura que ela não consegue perpetuar. E com a juventude vindo com a mente mais aberta, mais questionadora, mais argumentadora, mais cheia de causas, né? A juventude é muito cheia de causas. A liderança, ela também tem que ser uma liderança de ecossistema. Uma hora eu lidero, outra hora você lidera. Pelo conhecimento que você tem. Eu pela solução que eu encontrei. O outro pelo conhecimento novo que ele adquiriu. Então, essa forma de liderar em rede, de liderar como um ecossistema, também é um diferencial para o empreendedor que quer olhar o seu negócio lá na frente e se cercar de pessoas e também soluções que minimizem o risco dele atuar sozinho, um contra um, né? A minha loja contra a sua. E certo. Tem que encarar o digital. A guerra toda é no digital. Tem um dado que de cada 10 pessoas, 9, antes de sair de casa, elas olham o celular. Elas pesquisam. Então, antes de sair para comprar uma geladeira, eles já olharam no Google, já olharam no Mercado Livre, já olharam em algum lugar o quanto está a geladeira que eles querem. Depois eles elegem ir numa loja física. Vai acabar com a loja física? Não. A loja física continua sendo um centro de experiência, de toque, né, de relacionamento. Mas a interação com o digital, a guerra começa no digital. E ainda tem loja que não está no digital, né? Mesmo no dia de hoje, né? A guerra começa no digital. Né? Então, se tem empresas aí que ainda não entraram, saibam disso. De cada 10 pessoas, 9, antes de sair de casa, olha no celular o produto que ela quer comprar.
E se você não estiver lá, ela não vai te ver. Parece que não existe, né? Incrível como é isso, né, cara? O cara, a primeira coisa que ele faz é procura o Instagram de tal loja. Dá uma olhada no Instagram dele, dá uma olhada na rede social. Isso agora... é meio que automático hoje em dia na mente do ser humano, né? E como é que tu percebe, Robson, o seguinte? Existem muitas empresas familiares, né? Aí ficou lá o avô, aí veio o filho, e agora chega aí, sei lá, os netos ou bisnetos, né? Que é uma mente totalmente diferente. Esse conflito, assim, como é que tu percebe essa questão de uma velha guarda, digamos assim, com essa galera mais nova de tecnologia? O plano de sucessão familiar é uma coisa muito séria, né? Porque e não pode ser negligenciada. Combinar a cabeça do mais velho com a cabeça do mais novo tem que ser a decisão. Porque o mais velho, ele aprende com o mais novo. A gente chama de mentoria reversa. Eu aprendo, né? Eu tenho filhas, tenho 2 filhas. Elas são minhas mentoras. Eu aprendo com o comportamento delas. Eu aprendo o que elas gostam de pesquisar na internet. Eu aprendo sobre opiniões que elas têm. Outro dia, a minha filha mais nova falou assim: pai, o Clinton vai ganhar, o Trump vai ganhar nos Estados Unidos. Eu falei: minha filha, eu acho que ele vai ganhar mesmo. Mas, pai, eu não entendo. Por que ele vai ganhar? Por que ele seria o melhor candidato para os Estados Unidos? E eu tinha 14 anos. E eu tive que explicar para ela o porquê sim e o porquê não. E ela usou a seguinte expressão no final. Ela falou: mas ele fala muita besteira, né? Falando do Trump. E aí você vai entendendo que a juventude está atenta, está observando, está lendo. Não está só vendo dancinha, não está só vendo coisas engraçadas. Não. Está preocupado com quem vai liderar as nações no mundo. Então, essas gerações familiares é combinar o mais velho com o mais novo. Sempre tem que ter esse pacto de aprendizado mesmo. Isso vai exigir gestão muito do ego, né? O ego é um leãozinho que sempre vai estar do lado assim da pessoa, e ela tem o domínio de soltar esse leão ou não. Então, as pessoas mais velhas e mais experientes, elas têm que saber ter essa capacidade de conversar, não deixando de ter a sua autoridade, não deixando de ter a sua experiência, mas se abrir ao novo, porque realmente os mais jovens estão trazendo coisas boas. A questão do estudo é muito importante, preparação. Não adianta você dizer: olha, meu filho, você vai ser o sucessor do meu negócio. Não, ele tem que se preparar. Ele tem que conhecer de finanças, ele tem que conhecer de logística, ele tem que conhecer de atendimento a cliente, ele tem que chegar no mesmo horário que todos, ou às vezes até mais cedo. Ele não pode atrasar com o fornecedor, ele tem que ter uma preparação, né? E principalmente dentro de ambientes familiares, que você tem que se preparar para ser o guardião de valores. Se o seu pai, né, seu avô foi um homem de sucesso, é porque ele construiu essa empresa em cima de valores, em cima de princípios. Então, isso deve ser guardado na empresa. É uma forma de você manter a retidão, o DNA, né, da empresa, mesmo com todos os avanços tecnológicos, mesmo com todas as mudanças que possam vir, mas você tem uma linha mestra de DNA. Mas tem que se permitir evoluir. E tudo tem evolução, é a única certeza que a gente tem. Tudo evolui. Ela tem que ser forte, mas também flexível, né? Exato. A pessoa ali no início trabalhou muito, ralou muito para fazer aquilo ali, da forma dele, e aí vem uma tecnologia. Então, por exemplo, ela tem que ser muito forte, né? Mas ao mesmo tempo também flexível para aceitar essas mudanças que estão chegando, né? Com certeza. Dentro da empresa. E como é que você vê a importância... Você falou em ecossistema ainda há pouco, da questão da concorrência. Como é que você vê a importância de... não são um grupo, mas assim, empreendedores, né? As comunidades de empreendedores, nessa troca de informação. Aquilo que a gente até chegou a bater um papo, que a gente está montando um sistema desse aqui em Santarém, eu com o Pires, né, do Amazon. Um abraço aí para o meu amigo Pires. E a gente está justamente tentando levar, quero até te convidar para fazer parte dessa comunidade com a gente, dessa troca de informações, pessoas que passam por dificuldade, que já passaram por dificuldade no dia a dia e que querem levar esse conhecimento para quem precisa, para novos empreendedores, para pequenos empreendedores, para pessoas que querem montar o seu próprio negócio. Aqui a gente vai falar sobre tecnologia,
fluxo de caixa, uma série de assuntos relacionados ao empreendedorismo. A gente quer montar uma grande comunidade de empreendedores. Como é que você vê a importância da formação desse tipo de... muito conhecimento junto para ser compartilhado, né? E para levar para quem também precisa. É extremamente importante porque são os empreendedores que movem a economia. Não é o Estado que move a economia, é o empreendedor. Eu acho que assim, o empreendedor é muito importante se relacionar com outros empreendedores. Porque nós, na América Latina, nós somos mais do relacionamento, depois vem o institucional. Primeiro vem o Jonas e o Rubensson. Depois vem a Voxcast, a Vox+, e os negócios, as empresas que o Rubensson possa estar. Então, é muito importante ter essa construção de relacionamento, né, entre os empreendedores. Então, você criar um grupo, eventos, momentos para que haja um contato entre os empreendedores é fundamental. E eu costumo dizer que, assim, em momentos de crise, e todo empreendedor passa por crise, todo empreendedor, não existe glamour no empreendedorismo. Existe muito suor, trabalho, né, dedicação, compromisso, aprendizado, muito. É isso que existe no empreendedorismo. E visão, paixão pelo que está fazendo, propósito. E eu costumo dizer o seguinte, nos momentos difíceis, de crise, você tem que ter duas coisas: crédito e credibilidade. Crédito. Você tem que honrar aquilo que você está dizendo. O que você vai fazer, você tem que honrar. Porque isso vai te dar também credibilidade. A credibilidade vai te dar crédito. Então, muitas vezes o empreendedor, eu não estou faturando, não estou vendendo, estou negativo. Mas eu conheço vários empreendedores que têm tudo isso e o nome está limpo, está entregando o que se propõe a entregar, soube reorganizar, sentar no caixa, reorganizar as atividades da empresa, soube fazer um plano tributário para pagamento de impostos atrasados. Então, o crédito é você ter o nome limpo, é você ter o teu CPF, o teu CNPJ estarem limpos. E a credibilidade é você saber que se você precisar de crédito, você tem devido a essas ações. E isso é uma coisa que não se ensina. Tem coisas que não se ensinam na escola, na administração ou em nenhuma escola de negócios, né? Ninguém te ensina a crescer no negócio. Porque, na prática, crescer dói. Então, a Vox Mais começa a crescer. Daqui a pouco, um braço teu é puxado para um lado, o outro braço para o outro, tua cabeça para cima, tu já não tem mais tempo para nada, tu já não consegue mais contratar pessoas naquele momento, tu tá com uma demanda muito alta, uma perna para um lado, uma perna para o outro. Tu tem que ter muita resiliência para aguentar esses momentos. Mas tu pode perder um braço, tu pode perder uma perna. E nas escolas não se ensinam essas coisas. Então, grupos como esse que você está falando é a oportunidade de aprender como eu não quebrar um braço. Ou como muitas das vezes eu recuar os braços. Nem esticar, eu vou recuar estrategicamente, recuo, porque vai passar uma navalha aqui, mas eu estou com o braço recuado. Passou aquela crise, a navalha era uma crise, por exemplo. Então, ou seja, eventos como esse é a oportunidade do olho no olho, é a oportunidade de saber que existe um negócio que está vindo na cidade. Eu morei fora do Brasil e morei também em São Paulo. Morei no México, que é uma das maiores cidades do mundo. Morei em São Paulo, que também é uma das maiores cidades do mundo. E quando você mora em cidades que são, quando eu digo maiores do mundo, também maiores em problemas. E quando você é imerso em duas cidades como essa, como eu estive imerso, todo lugar que você senta é um ambiente de oportunidade. E esse olhar de oportunidade, ele não tem geografia. Não é porque eu morei ali ou lá, não. Aqui em Santarém, como é que eu pratico isso? Esse olhar de oportunidade. Como é que eu vou dirigindo na Mendonça Furtado e olhando e aqui tem uma loja, aqui tem uma padaria, aqui tem uma farmácia. Olha, não tem nenhuma empresa de salão de beleza aqui, não tem nenhum salão de beleza, uma oportunidade. Esse olhar de oportunidade, e você descobre isso como? Nos eventos, né? Participando, conversando. Então, importantíssimo. Network é fundamental, né? Network é competência. Network é competência. Tem gente que diz, o Jonas conhece muita gente. É competência do Jonas conhecer pessoas.
e manter esse relacionamento. Não é só eu conheço o Jonas e acabou. Não. É você ser lembrado pela pessoa. Então, isso é uma competência. E competência a gente adquire. Legal. A gente vai atrás, né, para ganhar. Igual eu quero ter a competência de falar 2 idiomas. Tem que ter a competência de se relacionar com as pessoas. Isso mesmo, isso mesmo. Cara, mas sim, o papo tá muito bacana, a gente ficaria aqui um tempão. Tem um monte de gravação daqui a pouco. Antes de você sair, você nasceu em Santarém mesmo, né? Nasci em Santarém. E aí, como é que você foi daqui pro mundo? Já fala um pouco pra gente. Cara, eu vou te falar uma coisa que é interessante. Eu estudei aqui no Dom Amando, né? Mas antes do Dom Amando, eu estudei numa escola lá no Curuaúna, onde meu pai trabalhou. Foi gerente lá de operações, cresceu, né, desde baixo e chegou como gerente de operações da usina. E eu vivia imerso numa vila até os 7 anos de idade. Depois eu vim para cá, estudei no Dom Amando e eu tinha uma aula, que era a aula, eu esqueci o nome do irmão agora, o americano, será que era irmão Alfredo? Não lembro agora. Mas eu lembro de uma aula que ele foi ensinar sobre fotossíntese. E ele nos tirou da sala de aula, nos levou para onde estavam as plantas, e ele começou a explicar a fotossíntese ali. Essa aula eu trouxe para toda a minha vida. Por quê? Porque você tem que ir a campo. Ou seja, a forma de você aprender é você ir a campo, é você prática, sair, né? Exatamente. E trazendo para minha vocação, vamos dizer assim, de buscar sair, eu quis ir a campo. Eu sempre achei que tinha um mundo a ser descoberto. Eu queria descobrir esse mundo. Quando eu fiz faculdade em Manaus, eu não queria largar aqui meus amigos, eu não queria largar uma namorada que eu tinha na época, eu não queria largar minha família. E eu lembro que quando eu cheguei em Manaus... Crescer dói, né? Dói. E quando eu cheguei em Manaus, eu lembro até hoje da cena. Eu fui de barco. O barco chegando no porto da cidade, eu vendo as luzes da cidade. Aquele sentimento, aquela mistura de sentimentos, né? Os 17 para 18 anos. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu disse, eu não vim para essa cidade para ser mais um. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vim para cá largando tudo isso para ser mais um. E como é que foi meu dia a dia? Eu estudava muito. Eu não perdi uma oportunidade de viver a universidade, de fazer relacionamentos. E entrei Você fazia qual curso? Engenharia elétrica. E aí eu entrei no Polo Industrial de Manaus, uma multinacional. Tive grandes oportunidades nessa empresa, passei 10 anos e saí do Brasil várias vezes a trabalho. Meu primeiro país que eu visitei foi a Dinamarca. E eu nem falava inglês direito, mas eu saí por causa de um projeto que eu tinha feito. E eu lembro que quando eu cheguei na frente da pessoa global, do executivo global, para mostrar o problema, eu pedi desculpa porque eu não falava inglês direito. Ele disse assim, não precisa, você me mostrando os números, eu entendendo que a empresa tem algo a receber, para mim é suficiente. Então, o idioma, ele não é mais uma barreira se você sabe daquilo que você está fazendo, mesmo que seja no seu idioma. E sempre que eu saí, nunca tive o limitante de geografia. Não é porque eu sou do norte, sou de Santarém, a ideia não tem geografia. Então eu fui aproveitando essas oportunidades, né, nas empresas que eu passei, de treinamentos. Tinha um treinamento, eu falei, eu quero fazer. Ou então eu era indicado. E isso foi me levando a morar fora do Brasil. Cheguei a um nível executivo dentro de uma grande empresa como a Nokia, que foi líder mundial. Tive a oportunidade de conhecer vários países, América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia. E cada oportunidade que aparecia, eu agarrava. Mas eu nunca esqueci de onde eu vim. Eu nunca deixei de falar com os meus amigos, que eram meus amigos da escola. Eu nunca deixei de lembrar que eu jogava bola na pissarra. Eu nunca esqueci a aula de fotossíntese. E isso me fazia enxergar o mundo que era possível, né? E eu gosto de incentivar isso nas pessoas, que elas não se limitem, porque é melhor estar sempre preparado e nunca aparecer uma oportunidade do que no dia que aparecer, você não está preparado, né? É verdade, é verdade. E o que você anda fazendo hoje? Você está por onde? Está morando onde? Está fazendo o que hoje? Estou morando em Manaus, ou seja,
Santarém foi Manaus, Manaus foi o México, México, São Paulo, São Paulo, Manaus, Manaus, São Paulo e agora de novo Manaus. Quem sabe Santarém também, né? Pois é. Mas eu penso o seguinte, agora eu estou em Manaus, a gente montou um ecossistema de empresas, então nós temos um Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é um ESG Tech, então é voltado a mudanças climáticas, transição energética, as profissões do futuro, inteligência artificial, cidades sustentáveis e inteligentes. Essa é uma expertise do Instituto. Aí tem uma outra empresa que é a Investe Amazônia Brasil, que é o nosso site, investeamazônia.com.br. Ali a gente mostra quem investe na Amazônia, como investir na Amazônia, os empreendedores, os projetos. E nós temos um podcast onde eu também, né, você vai Maravilha. ser um convidado em algum momento. Com certeza. Eu faço também a apresentação. Aí nós temos uma empresa de consultoria, que é a Hubinson Growth Ecosystem. Eu costumo dizer que é o meu cérebro. Eu coloquei meu cérebro nessa empresa para que quando alguém quer me contratar, ela me contrata por essa empresa. Então, é uma empresa de consultoria, de estratégia, de go-to-market, né? A gente fala que é quando você tem uma estratégia para remodelar teu negócio ou lançar um produto, então a gente faz uma estratégia em cima disso e faz captações de projetos também em cima disso. E uma outra empresa, a gente aluga containers para construção civil, aí banheiros, refeitórios, né, escritórios. E tem mais uma empresa. Você é um empreendedor, tudo que tiver tecnologia você está no meio, né? Mas a gente está consolidando isso hoje são 5, mas a gente vai consolidar isso em 4 empresas. E é uma máquina é uma engrenagem que uma engrenagem movimenta a outra. Forma um ecossistema, né? E esse ecossistema, faltou, né, falar sobre a Quara Energy. A Quara é uma empresa de energia, atua aí com energia solar, eletromobilidade, né, veículos elétricos, e também com o mercado livre de energia. Então isso tem a ver com esses novos desafios climáticos, tem a ver com essas transições que o planeta, os negócios estão vivendo. E eu me tornei 100% empreendedor hoje. E também eu sou mentor. Hoje eu faço parte de um grupo que chama Start to Group, da Alemanha, e eu faço mentoria com startups que estão se internacionalizando. Elas vêm da Alemanha e querem ir para a América Latina. E aí eu faço mentoria, ajudo a abrir portas, ajudo, né, comercialmente, ajudo, ou seja, o próprio CEO ou alguém que eles designem na startup. E é um trabalho que eu também faço como mentor. Beleza. Você está feliz com tudo isso, né? Meu amigo, eu estou muito feliz. E eu estou aqui em Santarém sempre com muita saudade, mas assim, eu estou tentando encontrar uma forma de... Eu estava falando agora no almoço, estou pensando numa forma de estar mais aqui. Né? Ou seja, eu nasci aqui, eu quero retribuir, eu quero contribuir, quero fazer parte dessa rede aí de empreendedores. Com certeza. Para a gente crescer junto. Mas quando você descobre o seu propósito, que eu tenho descoberto esse propósito de empreender, era algo que já vinha de muito tempo, mas você não tem como não ser feliz. E quando você é temente a Deus e você entrega tudo a Deus, também não tem como dar errado, porque Ele é teu sócio. Então, ou seja, eu estou muito feliz nesse momento e estou feliz de estar aqui, porque eu sei que até o último dia que eu ficar aqui, vão ter muitas oportunidades. E é assim que eu me sinto aqui. Legal, maravilha. Olha, um prazer para a gente receber por aqui. Nossa audiência aí agradece por você ter tirado esse tempo para bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, amigo, eu que agradeço. Muito obrigado. Aí a audiência, assista aí, siga o Vox Mais aí, que tem muita oportunidade. Esse homem aqui é um empreendedor realmente nato. Bora lá. Foi mais um VoxCast aqui, o nosso podcast da voxmais.com, que hoje recebeu aqui o Rubson Chaves, né, da família Chaves. É isso aí. Tradicional aqui de Santarém. Tá bom, pessoal? Para você que ficou até agora, aí um forte abraço, curte esse podcast, compartilha aí, para que o máximo possível de pessoas consigam acessar, tá bom? Um forte abraço, até a próxima.